Nós podemos hoje dizer a esta distância que o regime iria cair de podre, mas ninguém que estivesse mobilizado politicamente em vésperas do 25 de Abril sabia que ele ia cair de podre. Até porque, em bom rigor, ele esteve em vários momentos para cair de podre e, na verdade, não caiu. O mais importante dos quais é, sem dúvida, no final da Segunda Guerra Mundial, em que a esperança de que o regime cairia de podre foi tão grande que a oposição portuguesa constituiu o governo convencida que dentro de poucos dias poderia rapidamente ter um novo governo em funções. E constituiu-se governo não apenas enumerando os ministros, mas enumerando todos os responsáveis, inclusive os embaixadores. É um fenómeno pouco conhecido, mas mostra como muitas vezes se tinha a noção de que a coisa iria acabar e a coisa efetivamente não acabou. E, portanto, a queda da ditadura e a queda das instituições da ditadura, a começar pela queda da PIDE e a libertação dos presos políticos. Este é um aspecto que eu tenho a certeza que noutros congressos, noutros comícios, noutras reuniões se falará pouco. Como se não tivesse sido um fator fundamental exatamente da dissolução das instituições da ditadura. A descolonização. O aspecto sem dúvida mais trágico do 25 de Abril, porque se bem que fosse inevitável descolonizar, é um facto que o grau de conflitualidade que o próprio processo de descolonização e a guerra colonial tinham criado acabou por ter um preço muito elevado, principalmente em Angola, Moçambique e na Guiné. E também, de alguma maneira, em Timor, embora aí o processo seja de outra natureza, ou seja, não seja inteiramente idêntico. E, por outro lado, há outro aspecto fundamental que nos dias de hoje também acaba por ser revolucionário, num certo sentido, do 25 de Abril. É que foi um genuíno ato de independência nacional. Ele, na verdade, não corresponde a nenhum do jogo geopolítico presente na Europa, bem pelo contrário, incomodou esse jogo geopolítico. Tratava-se de uma revolução que rapidamente virou à esquerda num país que fazia parte da NATO, num momento de aproximação entre os Estados Unidos e a União Soviética, com o chamado espírito de Helsinki, enfim, um certo retomar da política de coexistência pacífica e, portanto, é uma revolução que incomoda todos. Ela incomoda, sem dúvida, os americanos, apanhados de surpresa, mas incomoda também os soviéticos. Um dos aspectos que é necessário estudar com mais detalhe é exatamente a maneira de pensar dos soviéticos sobre a situação portuguesa, que não é unívoca, contrariamente ao que às vezes se diz, quer dizer, não é líquido que nos círculos dirigentes da União Soviética se considerasse a Revolução Portuguesa uma incomodação que teria que ser acalmada. É a versão que muitas vezes hoje existe de que a União Soviética teria travado o Partido Comunista Português numa eventual tomada de poder. O que acontece na União Soviética é uma coisa que aconteceu também depois da Guerra Civil Espanhola e à luz dos acontecimentos do Chile. É a discussão sobre se no Chile, que é evidentemente o paradigma com que é interpretada a Revolução Portuguesa, se no Chile se tinha ido longe demais ou, pelo contrário, se devia ter ido mais longe do que o que se foi. Esta discussão, aliás, é uma discussão que se trava nos círculos do poder da União Soviética e em que a resposta não é necessariamente tão unívoca como nós hoje tendemos a interpretar. Portanto, um ato efetivo de independência e soberania nacional. E nos dias de hoje, em que aceitamos com a maior das naturalidades que o país possa ser descrito por um ministro dos negócios estrangeiros como um protetorado, quer dizer, uma afirmação que, do ponto de vista de conteúdo e do ponto de vista simbólico, significa objetivamente que Portugal perdeu a independência, porque somos como a Bechuanalândia ou as Ilhas Fiji, que são bons exemplos do que eram protetorados. A verdade é que a aceitação quase natural que isto possa ser dito por alguém que na altura representava o Estado português, significa de facto até que ponto um patriotismo de peito cheio e de boca cheia e de empáfia patriótica depois corresponde a uma verdadeira submissão em relação à perda de tudo aquilo que tem sentido na independência e da soberania nacional. E desse ponto de vista,
o 25 de Abril também incomoda, porque a Revolução dos Capitães faz de facto à revelia daquilo que eram os interesses geopolíticos, quer dos Estados Unidos, quer da União Soviética, e manifestando, no fundo, em termos geopolíticos, se quisermos, os interesses do povo português e os interesses de Portugal. Outro aspecto que é relevante é que as instituições, para além da PIDE, que terminam logo a seguir ao 25 de Abril, aquela a que eu atribuo mais importância, já tenho dito isso várias vezes, é a censura. A censura, durante 48 anos, impediu gerações, mais do que uma geração de portugueses, de ter acesso a qualquer debate livre, a qualquer discussão livre, e proibiu, no fundo, que houvesse uma expressão pública do conflito. E desse ponto de vista, muito do que nós hoje dizemos sobre o consenso e esta vontade um bocado pastosa de que todos nos entendemos, independentemente de termos ideias, partidos e posições diferentes sobre a sociedade, é em grande parte também uma herança de 48 anos de não conflito, ou de conflito controlado através da censura, que nos colocava na situação daquela imagem do país sossegado, calmo, sem conflitos, que era a imagem que se pretendia dar antes do 25 de Abril, e que as sondagens mostram que, de um certo ponto de vista, penetrou na consciência de muitas pessoas, mesmo quando não têm qualquer simpatia com os acontecimentos anteriores ao 25 de Abril. Mas há aspectos do 25 de Abril que já aqui foram aflorados que eu penso que são importantes ver hoje. O primeiro dos aspectos é que o 25 de Abril gerou um novo equilíbrio de poderes na sociedade. E isso, em bom rigor, até há 2, 3 anos não tinha mudado. Ou seja, o equilíbrio que pode ser traduzido pela relação entre a dignidade do trabalho e o valor do trabalho, e os valores das empresas e os valores dos empresários e do patronato, se quisermos, para utilizar esta designação, esse equilíbrio que depois do 25 de Abril se tinha gerado na sociedade portuguesa, protegendo naturalmente nesta relação os que são mais fracos, está hoje claramente em risco. A desvalorização do significado e do valor do trabalho, que vai ao ponto de considerar que o salário ou o ordenado são benesses, e que sobre essas benesses não há qualquer espécie de retorno, ou seja, nunca se refere qualquer retorno dessas benesses, é um dos aspectos mais perturbadores do funcionamento da sociedade contemporânea e que deve suscitar dos sociais-democratas, democratas cristãos, para quem o valor do trabalho tem não apenas uma noção económica, ou se quisermos, não apenas uma noção social, mas uma noção associada à dignidade humana de quem trabalha e quem tem, por isso, o direito a receber o seu salário, o seu ordenado e os proventos de uma atividade que gera valor, mas que, por exemplo, uma parte importante do nosso discurso não atribui qualquer espécie de valor. A nossa imprensa económica, por exemplo, acha que falar da economia é falar das empresas, não há uma única linha sobre o outro aspecto da economia, que é que, evidentemente, nas empresas trabalham pessoas e geram elas próprias o valor que depois as empresas, de alguma maneira, introduzem na sociedade. Essa completa omissão do valor e desvalorização do valor do trabalho é um dos aspectos que o 25 de Abril ajudou a equilibrar e que, infelizmente, hoje está em risco. Com essa desvalorização, está também em risco a possibilidade de a pobreza não ser considerada um estado natural de Portugal. A ideia de que Portugal era um país naturalmente pobre, seja por falta de recursos, seja por atraso histórico, seja por qualquer forma de atavismo, é uma ideia que o 25 de Abril contestou, e é uma ideia que, de um modo geral, mesmo os governos constitucionais contestaram, criando uma estrutura social que dava aos pobres a possibilidade de deixarem de ser pobres ou que minorava os efeitos da pobreza. Nos dias de hoje, há uma consideração de que a pobreza é o estado natural da economia portuguesa. Ou seja, uma parte do estado natural da economia portuguesa é haver um número significativo de pobres, e para eles há um discurso essencialmente assistencial que tem como objetivo fundamental mantê-los na situação de pobreza. E esta destruição da capacidade da sociedade
funcionar em termos de mecanismos de mobilidade social que retirem as pessoas da pobreza e lhes deem a esperança de ascenderem a outras classes e outros grupos sociais, entre outras coisas, pelos rendimentos do trabalho e pela educação, está hoje posta em causa e tal não tem precedente, em bom rigor, desde o 25 de Abril. Nunca na história portuguesa, nem antes do 25 de Abril, o discurso de divisão oriundo no poder político teve tão grande significado. Eu não conheço na história portuguesa, e posso fazer esta afirmação do ponto de vista histórico, eu não conheço na história portuguesa um discurso contra os velhos, os idosos, os pensionistas e os reformados como tendo culpa pela sua própria condição. Como havendo um princípio de culpa pela circunstância de ou já não se estar no mercado de trabalho, ou se estar desempregado e ser desempregado de longa duração, ou se estar reformado ou pensionista. A noção, não conheço nenhum momento da história portuguesa em que o discurso de divisão entre jovens e velhos fosse utilizado em termos utilitários no plano político. A ideia completamente absurda de que existe uma justiça geracional, que é incompatível com qualquer pensamento sobre a democracia. Justiça geracional, que significa retirar aos velhos de hoje, aos aposentados e aos... em nome de um hipotético futuro neomalthusiano dos seus filhos e dos seus netos. Ideia de justiça geracional que nunca é evidentemente aplicada para trás, no sentido de perceber que a sociedade pode e deve pagar mais a quem trabalha desde os 11 anos e quem passou uma vida miserável a trabalhar muitas vezes em condições péssimas. O conceito de justiça geracional, que é uma das inovações recentes do meu próprio partido, é exatamente destinada, no fundo, a dar uma estruturação explicativa daquilo que é, na prática, a ruptura de um elemento fundamental da sociedade, que é a solidariedade entre as gerações, sem o qual não é possível construir uma democracia nem uma sociedade equilibrada que garanta exatamente que todos, independentemente das suas possibilidades, independentemente da sua condição de vida, independentemente da sua idade, independentemente do seu sexo, têm naturalmente as mesmas condições de vida. A substituição de um discurso ideologicamente muito marcado por um discurso economês, que é má economia e má política, mas enfim, que se exprime muitas vezes por transporte para a política de um vocabulário pseudo-económico e, portanto, implicitamente entendido como sendo científico. Há uma ideia muito simples nos discursos atuais, que é o ajustamento significa o retorno a um estado natural de que Portugal de alguma maneira se diferenciou, porque viveu acima das suas custas, e o retorno a esse estado natural tem fundamentação numa certa ideia científica do que é exatamente a sociedade e do que é esse estado natural. E os discursos que separam os funcionários públicos dos trabalhadores em geral, que separam os mais novos dos mais velhos, que separam quem tem emprego de quem não tem emprego, são discursos profundamente perturbadores de uma realidade que é a identidade nacional e que é a consciência nacional e coletiva. E desse ponto de vista, depois do 25 de Abril, tudo aquilo que foi reforçado na vida dos portugueses, a melhoria das suas condições de vida, a ideia que a democracia se destina a ter como objetivo o bem comum e, portanto, necessariamente a melhoria de quem está vivo, não propriamente essa entidade mirífica que são os nossos filhos e os nossos netos, que é utilizada na retórica política, essencialmente para sacrificar as gerações do presente, seja que idade têm, em nome de uma ideia do futuro que é muitas vezes de caráter puramente neomalthusiano. A perda de mobilidade social na sociedade portuguesa, a perda de valores associados a essa mobilidade social, de que os mais pobres têm direito de sair da condição da pobreza, de que ter alguma coisa é uma vantagem em termos da liberdade individual. O ataque à classe média é um ataque destinado exatamente a deslocar apenas a liberdade para os mais ricos, deixando de permitir que essa liberdade, que entre outras coisas é usada para um escrutínio maior sobre a vida nacional, seja consideravelmente diminuída. A verdade é que uma sociedade como aquela que hoje está a criar-se é tendencialmente não democrática e tendencialmente autoritária. E é exatamente essa componente não democrática e autoritária que remete para a experiência do 25 de Abril. Para o que se ganhou nesse dia e para o que se pode perder.
A deriva europeia é profundamente antidemocrática. Hoje, acha-se normal que vários governos na Europa nunca tenham passado por eleições. A Itália é talvez o melhor exemplo. Vários governos italianos têm primeiros-ministros que não foram efetivamente eleitos pelos eleitores. A imposição do Tratado Orçamental significa um ónus para os países da periferia, que significa a institucionalização da relação de dominação e de pobreza a que esses países são deixados numa mediania relativamente controlada. E por isso, qualquer reflexão sobre o 25 de Abril é, de um certo ponto de vista, revolucionária nos dias de hoje. Porque ela nos mostra até que ponto, não necessariamente o legado do 25 de Abril, mas a nossa condição de presente pode estar posta em causa. E desse ponto de vista, todas as comemorações e todas as celebrações têm, de facto, este sentido de serem um discurso sobre o presente e não um discurso sobre o passado. Muito obrigado.